Vamos lá começar a nossa aulinha hoje, né? Aí depois lá no final eu falo com vocês da atividade, tá bom? Sei que estão aí e tal, sei lá, mas lá no final a gente dá uma falada. Então a gente falou já, né? Já tivemos essa é a terceira aula envolvendo o assunto de iodos, né? Então na primeira aula a gente teve a concepção geral, né, de como é que é feito um diodo intimamente lá, né, no âmago dele. Depois nós evoluímos aí na aula passada já com como é que é o funcionamento dele, como é que é uma curva característica. Vocês fizeram, né, montaram a curva característica dele, né, e depois a gente já passou para alguns circuitinhos envolvendo modelos, né, desde o modelo mais simples, que é o diodo ideal, é um modelo, né, com reta de carga, né, então que era um pouco mais elaborado, tal, mas que dá uma precisão maior no sistema. Né? E agora a gente vai trabalhar aqui no diodos 3 já alguns circuitos aí, né, envolvendo diodos, né, algumas utilizações dele. Bom, quando a gente fala em diodos, o diodo é um dispositivo que ele conduz corrente elétrica numa única direção, né? Então, a corrente circula numa única direção. Então, ele se envolve, ele é muito utilizado em sistemas elétricos onde a corrente muda de direção. E o que a gente mais tem, né? Então, por exemplo, sua tomada, ela é 110 AC. O que é o AC? É 110 volts AC. O que é o AC? Quer dizer, alternate current, ou corrente alternada. Se a gente colocar um osciloscópio lá para ver a forma de onda, que onda que se desenha ali, né, alternada, ela é uma onda, né, senoidal. Uma onda senoidal. Então, um sinal aí senoidal que a gente vai ter. Bom, como é que é um sinal senoidal? O sinal senoidal tem como equação, né, bem genérica, x minúsculo, por quê? Porque ele muda com o tempo. Alguns usam x entre parênteses t, né, x em função de t. Esse x minúsculo, ele é o quê? É um xp, no caso, um valor de pico, né? Então o x é maiúsculo porque ele é constante agora, né? Ele não muda com o tempo. Seno de y. E y é uma função aí, né, do tempo, tá bom? Uma função do tempo aí que a gente vai trabalhar. Então, x é o valor instantâneo, né? xp é o valor de pico, né, da minha variável x, é o valor mais alto que vai chegar. Y é o domínio da função, né? Em eletricidade a gente tem dois domínios que a gente costuma trabalhar. O próprio ângulo, né? Então φ vai ser um ângulo φ, né? Ele vai variar de 0 a 2π, né? Ou temporal, eu tenho lá o y é igual a ômega-t. Ômega, então, é a frequência angular, né? Vale 2π vezes f. Então, por exemplo, quando a gente lembra lá, olha, a frequência do meu sinal senoidal, né? Então, a gente vê lá que a gente tem 110, 60 Hz ou 220, 60 Hz. Então, aquele Hz é o quê? É a frequência do sinal. Tá, a frequência do sinal. Então, isso é gerado lá na usina, tá? Por que no Brasil é 60 Hz? Então, né, você vai para toda a América Espanhola, o resto da América Latina, né? Fora o Brasil, todo o resto da América Espanhola, é 50 Hz. Né? E aqui no Brasil são 60 Hz. Por que aqui no Brasil é 60 Hz? Bom, isso vem lá da época da colonização, né? Então, quando inventaram a eletricidade, começaram a implantar a eletricidade aqui no Brasil,
nós utilizamos aí o padrão inglês, né? Então, a primeira usina hidrelétrica que a gente tem foi colocada ali na Serra do Mar, se eu não me engano, né? E ela é de 60 Hz, né? Ela é um padrão inglês. E as demais usinas que foram chegando, por exemplo, Furnas foi a primeira grande usina que a gente teve aqui, né? Foi Furnas, fica lá em Minas Gerais, e ela deu nome à empresa, e ela foi, né, padrão inglês. Até a vila, né, até a vila de engenheiros, de trabalhadores lá, seguia o padrão inglês. Então eles fizeram um morro, assim, né, fizeram um morro mais alto. Naquele morro mais alto ficava quem? Ficava chefia, engenheiro e tal. Eles moravam naquelas casas que estavam mais no alto do morro. E as casas mais debaixo do morro eram dedicadas aos trabalhadores mais braçais, vamos dizer assim. Então, até o padrão de como era a casa, né, a vila dos operários, era um padrão inglês. E aí, o, essa frequência é muito importante, porque se você mudar, meu, você muda um monte de coisa. Por exemplo, nós trouxemos, certa época, né, uma máquina copiadora da Argentina. E a máquina era mais mecânica na época. Né? Isso eu estou falando da anos 90. Tá? Então ela era mais mecânica, ainda tinha, a Xerox ainda dominava o mercado. Tal. Então apareceu aí para a gente uma máquina da Argentina. E quando nós ligamos ela aqui, a cópia ficava achatada, ficava ruim, não ficava perfeita. Por quê? Porque a velocidade da máquina aqui ela era mais rápida. Porque lá na Argentina ele era 60 Hz. Então uma das coisas que a gente teve que trocar, por exemplo, foi o motor da máquina. Porque o motor veio com um motor de 50 Hz. Quando você colocava em 60, ele rodava mais rápido. E toda a máquina estava ajustada para trabalhar em quê? Lá em, 60, em 50 Hz. Né? Quando depois de 60, a cópia saía ruim. Né? E assim como é isto, né? Foi uma máquina copiadora. Imagina se eu resolvesse, né, trocar a frequência, né, de todas da rede elétrica brasileira. Meu, você ia ter muito problema com velocidade de máquina. Esse é o primeiro problema que ia acontecer. Esse é o primeiro problema que ia acontecer. E no resto da América Espanhola, eles pegaram o padrão francês. Né? Então, e a França, né, você sempre souber, né, que se o francês faz de um jeito, o inglês faz do outro. Né? Então, nunca se bicaram. E o padrão francês era de 50 Hz. Né? Então, toda a América Espanhola é de 50 Hz. Isso influenciava até no sistema de televisão mais antigo e no televisão atual também. Né? Você tinha padrões de televisão diferentes só por causa dessa frequência. Bom, enfim. Bom, lá em Furnas, por exemplo, a gente tem um negócio engraçado. Né? Vocês sabem que a Itaipu, ela. Qual é o país que é dono da Itaipu? Ela é binacional, não é? Exatamente. Né? Por conta do rio. Né? Então, metade do rio é Paraguai, metade do rio é brasileiro. Metade dos geradores lá, né, geradores são paraguaios. E a outra metade é brasileira. Mas o que acontece? Um único gerador, uma única turbina da usina de Itaipu alimenta todo o Paraguai. O Paraguai é muito fraco em consumo tal. Então, uma única turbina deles alimenta todo o Paraguai. E aí o que acontece? Né, outra energia, né, a opção de energia, ela é vendida para o Brasil. Na verdade, o Paraguai não entrou com nada ali para fazer a binacional.
né? Então, praticamente tudo quem pagou foi o Brasil. E agora o Paraguai tem pago para a gente vendendo a energia deles. Só que as turbinas paraguaias, aquela metade, é tudo 50 Hz. E a nossa metade é 60. Ninguém tasca, né? A nossa metade ninguém tasca, ela é 60. Beleza. E essa outra parte, né, que é a Paraguai, eles instalaram os geradores, turbinas, trabalhando a 50 Hz. Como é que resolveram isso? Fizeram uma transformação de energia, né, paraguaia lá para a corrente contínua. Né? Eles transmitem para uma cidade perto de São Roque. A gente fala que é São Roque, né? Mas eles transmitem para São Roque e em corrente contínua. Né? Então é um linhão de corrente contínua. E chega aqui em São Roque, a gente faz muda essa corrente contínua para alternada. Detalhe, eu tenho um canal de satélite só para manter o sincronismo de 60 Hz dessa linha. Então, para fazer esse voltar a 60 Hz, eu tenho um sincronismo, né, da minha linha. Ele é feito via satélite, né? Então, sinal é via satélite, para ele gerar com a mesma frequência e a mesma fase das turbinas 60 Hz lá da Itaipu. Mas 60 Hz do nosso lado, né? Entendeu? Olha o trabalho para manter essa frequência em cima. Bom, ele é bem importante isso. Bom, Professor, Oi, uma dúvida. claro. É o Max. Para eu, usuário final, qual que é a diferença de 60 para 50 Hz? Claro que se eu tiver equipamento fabricado numa frequência e colocar na outra, já explicou, claro que não vai funcionar bem. Mas para o usuário final, 50 Hz ou 60 Hz, faz alguma diferença? Então, na realidade, a gente que acaba trabalhando aí e tal, né, acaba não fazendo diferença. Para nós, mortais, assim, não tem diferença. Porque como tudo é feito já no padrão, a gente nem percebe isso. 60 Hz, 50 Hz, tá? Bom, uma vez, certa vez, vou contar as histórias aí. Certa vez, uma funcionária minha foi no Paraguai e comprou um relógio lá. E esse relógio, ele tinha assim, era um relógio vagabundo, assim, tal, mas ele era digital, ele era bonitinho e tal. E ela me trouxe e falou, Rogério, esse relógio aqui está com problema, será que você pode dar uma olhada e tal? Falei, posso, né? Que problema que ele tem? Ele adianta. Como assim? Então você deixa ele ali e tal, você acerta ele, depois de um tempo ele vai adiantando e daqui 2 dias ele está 5 minutos adiantado, depois 4. Para um relógio digital era muito estranho, né? Tá bom, deixa aí, vou dar uma olhadinha e tal. E quando eu abri ele tinha uma chavezinha lá dentro que mudava de 50 para 60 Hz. E como foi comprado no Paraguai, ele estava em 60 Hz, em 50 Hz. Né? Foi só mudar a chavezinha ali para 60 que ele voltou a funcionar em ordem. Né? Então, se você comprasse lá no Paraguai também, você ia ter essa dificuldade. Mas assim, na prática mesmo, a gente não percebe muita diferença. Para nós não há diferença. E como está tudo estável, não tenho problemas assim, né, para colocar. A gente que é mais técnico, né, vamos supor, a gente é mais técnico e tal. Então, para a gente que é da área técnica, por exemplo, vocês vão para uma área técnica, né? Existe uma possibilidade, né, de ruído, de interferência na sua empresa, né, por conta de ruído em rede elétrica. E aí esses ruídos vão ser múltiplos de 60 Hz. Na realidade, os ruídos são nos múltiplos ímpares, né? Então é 3 vezes 60 Hz, que é 180, 5 vezes 60 Hz,
né? Então ele se instala, os ruídos se instalam aí, principalmente no que a gente chama de ruído de terceira harmônica, que é em 180 Hz. Então ele pode dar pode dar algum problema aí na sua produção aí. E a única diferença, por exemplo, se fosse 50 Hz, 3 vezes, 3 vezes 50 é 150. O ruído iria se instalar na fábrica, de alguma fábrica da América Latina, só que o ruído estaria em 150 Hz. Para nós aqui, o ruído é em 180. Entendeu? Então, acho que a única coisa, assim, você na sua vida profissional poderia te afetar aí. Putz, ó, esse ruído assim e tal, é o que a gente chama de terceira harmônica, né? Sim. Terceira harmônica. No, em casa mesmo, assim como usuário e tal, não há diferença, assim. Bom, Ô, professor, deixa eu fazer um parênteses aí nesse exemplo que o senhor deu do relógio. tá? Eu que não entendo nada de elétrica e aí o Tico e Teco aqui já está brigando. Eu não entendi muito bem esse exemplo. O que que a frequência aí teve a ver com a unidade de tempo? Esse relógio era ligado na tomada, era pilha, era Então, de pulso, era de corda, aí eu fiquei vendido. desculpa, deixa eu explicar melhor, né? Esse relógio, ele era um relógio que ele ligava na tomada. E ele tomava como base de tempo a rede elétrica. Então, o que é 60 Hz? São 60 ciclos por segundo. Então, em um segundo, a minha senoide faz 60 ciclos exatos. Né? Então, o que acontece? Quando que ele contava um segundo? Ele contava 60 ciclos da rede elétrica e aí ele avançava um segundo. Mais 60, pumba, ele avançava outro segundo. Né? E assim vai. Então, a base de tempo dele não era uma base sólida, a base de tempo dele era a rede elétrica. Né? Quando você trocou a rede elétrica de 50 para 60, né, o que acontece? Você até consegue saber quanto que ele adianta, né? Porque quando é 50, cada 50 pulsos, pumba, ele vira um segundo. Aqui, né, o que acontece? Como eu tenho 60 Hz por segundo, antes de bater um segundo, quando ele já dava 50 ciclos, pum, ele ia lá e mudava, né, o segundo, ele incrementava o segundo dele. Porém, o que acontece? Como eu tinha, ele teria que contar não mais 50, sim 60. Entendeu? Ah, tá, não, agora clareou, agora deu para entender, que eu É, fiquei porque imaginando. eu Não, comecei, tranquilo. falei e tal, mas isso é a base do negócio é esse, né? Então ele tinha como base de tempo, ou seja, como é que ele sabia que passou um segundo? Ele ia na rede e contava 50 ciclos. Quando eu mudei para cá, ele continuou contando 50 ciclos, só que eu só vou completar um segundo quando chegar em 60. Né? Se fizer umas continhas aí e tal, a gente saberia até quando que quanto que o relógio adiantava. Ah, não, legal, não, agora deu para compreender bem. Tá, legal, então. É mais ou menos como se fosse, é uma questão de padrão, como tem milímetros e tem polegada. É a mesma coisa, só que diferente. Não é certo ou errado, é padrão. Seria um padrão. E aí, para a gente, o padrão nosso aqui é 60 Hz. Lá nos países latinos, franceses tal, com 50 Hz. Essas são as duas frequências que a gente tem no mundo, aí, vamos dizer assim. Né? E as máquinas, elas são sempre o E50 e o 60 Hz, tá bom? Então, são... Beleza. Oi? Não, falei beleza, deu para entender. Ou é 50 ou é 60 Hz, beleza. Exatamente. Ah, professor, mas eu queria fazer um de 70 Hz, dá para me fazer um sistema de 70? Tá, tranquilamente, né? Ou de 40 e tal. Muito, muito baixo é ruim, né? Mas um de 70, não, poderia. A única coisa, suas máquinas iam ser todas diferentes, todo o sistema ia ter que mudar em função da sua frequência, né? Então, as máquinas, os geradores iam ter que ser diferentes, com outro tipo de enrolamento, os motores tinham que ter outro enrolamento e assim por diante. Bom? Perfeito, professor, valeu. Beleza, então. Bom, então tá aqui, ó. Quando você coloca em função do tempo, né, em função do tempo, ó, a onda senoidal ela faz, ó,
esse ciclo aqui. Então, ele sai do zero, vai subindo até chegar no valor de pico, né? Volta a zero, vai para um valor de pico negativo, eles são iguais, né? Eles são iguais, esse aqui é XP, né? Esse aqui é XP, embaixo eu tenho menos XP. Tá? Então, são valores idênticos. E volta a zero aqui. E aí o que acontece? Eu tenho um T maiúsculo aqui. Esse T maiúsculo aqui é justamente o que a gente chama de período. Né? Então, o que é o período? É o tempo gasto para que eu faça um ciclo. É o tempo gasto para que eu faça um ciclo. E aí a gente acaba tendo aí, né? Uma relação, né? Eu tenho a frequência, a relação entre a frequência e o tempo, o período, é 1 dividido por t. Né? Então, por exemplo, se a minha frequência for 50 Hz, né? 50 Hz, então são 50 ciclos por segundo. Essa aqui é a minha frequência. Quanto que seria o meu t? Então, o meu t é 1 dividido por 50. Calculadora, ok, pá, 1, eu tenho aqui 50, ok, inverte 50, ó, 0,02 segundos. Isso aqui é 20 milissegundos. Esse é o meu período aqui para 50 Hz. Bom, então, ó, 2 minutinhos para você calcular o período para 60 Hz, que seria o período que a gente tem na nossa rede, tá?